Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 14 de dezembro do ano 2021, pelo nosso calendário gregoriano. E pelo nosso calendário judaico, nós estamos hoje no dia 10 de Tevet do ano 5782. Estamos aqui em À Tarde com a Torá. Hoje nós estamos um pouco mais cedo devido a um imprevisto. Então nós precisamos entrar mais cedo hoje. Que Hashem nos conceda a graça de podermos estar aí desfrutando da sabedoria da Torá, do nosso Rebbe Menachem Mendel, de Rashi, e dos demais comentários que nós temos aí na nossa Parashá semanal. Hoje nós estamos completando 99 dias do ano 5782. E a gota de sabedoria do nosso Rebbe Menachem Mendel, né? Compartilha lá. Hoje diz para nós o seu segundo mensagem. Dessa forma, o nosso Rebbe Menachem Mendel, de Tzadik da nossa geração, ele tem para nós então o conselho de hoje da seguinte forma: o mundo não é um lugar razoável. Enfrente-o valendo-se do mesmo recurso. Quando fizer alguma coisa boa, vá além da razão. E é assim que a escuridão que existe dentro de nós encontra uma maneira de atuar. Primeiro, ela concorda com tudo de bom que fazemos. Quando decidimos meditar, ela nos diz: sim, medite, assim você se tornará um grande sábio. Quando você resolve fazer uma boa ação, ela diz: sim, você é tão maravilhoso, imagine o que os outros farão em troca disso. Lentamente, ela, a escuridão, nos convence de que cada ato bom que fazemos necessita da sua aprovação. E então você caiu em sua armadilha. Faça o bem sem razão, assim não haverá armadilhas. Então nosso Rebbe Menachem Mendel, ele está nos dando a orientação nesse sentido, de que a escuridão que está em nós, nós temos a nossa alma divina, luz, e nós temos a nossa alma animal, escuridão. Por isso que o Rebbe diz: pega a luz que há em ti, alma divina, e faça a escuridão, a tua alma animal, brilhar. Então, nesse aspecto, significa que essa primeira grande batalha, ela está em nós. Por isso que nós precisamos evitar de qualquer forma, e é isso que nos diz aqui, o egocentrismo, a egolatria e sermos ególatras. Egocentrismo, tudo gira em torno do eu aparecer, eu ser o foco, tudo para mim, etc. e tal. Egolatria é exatamente idolatrar o próprio ego. Realmente eu sou bom, eu sou bacana, eu sou legal, né? E a questão ególatra é sermos embriagados pelo nosso ego, que é alimentado pela nossa alma animal, a escuridão. Por isso, dentro desse aspecto aqui, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele nos fala dessa forma, em que a escuridão que está em nós, a nossa alma animal, ela não vem contestar o que você faz de bom. Ela não protesta contra aquilo que você faz de bom. Na realidade, a alma animal, a escuridão que está em nós, ela procura alimentar exatamente o nosso ego. Então, por isso, o Rebbe Menachem Mendel, o líder da nossa geração, ele fala dentro desse aspecto, que quando realmente nós fazemos alguma coisa de bom, então a escuridão que é em nós, o nosso ego, né, ele é alimentado de que forma? Isso mesmo, faça isso, você está certo, você está com a razão. Quando você vai meditar,
a escuridão que está em nós, o nosso que alimenta o nosso ego, fala, não, é isso mesmo, você tem que fazer isto. Afinal de contas, você fazendo isso, você vai ser um grande sábio. E quando você faz alguma coisa boa, então vem lá ele de novo, né? O nosso ego alimentado pela escuridão, e vem e diz, puxa vida, como que você é maravilhoso, rapaz, o que os outros não dariam para estar no teu lugar, você é bom mesmo. Então é exatamente isso daí que o Rebbe vem nos alertar. Faça com que a luz que há em ti, a alma divina, pegue a escuridão, a nossa alma animal, e faça brilhar. Ou seja, traga a alma animal, traga a escuridão para a alma divina, a luz que há em ti. Então a escuridão ela vai brilhar, ela vai deixar de ser escuridão e vai brilhar. Ela vai deixar de centralizar no ego para centralizar no divino. Então você não cairá nas armadilhas que a escuridão prepara alimentando o teu ego. O egocentrismo, a egolatria e ególatra. Então, quando você fizer aquilo que é certo, aquilo que é correto, aquilo que é bom, faça-o sem razão, assim não haverá armadilha. Ou seja, o que o Rebbe quer dizer aqui é que nós precisamos fazer o bem sem procurar uma razão e não colocar a nossa razão naquilo que nós fazemos de bem, porque a nossa razão ela está conectada ao ego. Então faça sem razão, faça sem o ego ser alimentado, fortalecido, né? Para que o egocentrismo, egolatria e ególatra não venha fazer com que você caia nas armadilhas, ok? Então, por isso, amados, realmente, Baruch Hashem, por isso, e vamos em frente, né? Na nossa jornada monoteísta. Estamos na nossa última paraxá do livro de Bereshit, Gênesis, no princípio, e nós estamos aí na paraxá Vayechi, né? Que significa ele viveu, falando de Iacove, que viveu 17 anos no Egito, referindo-se que foram os 17 anos que Iacove viveu realmente em Shalom, alegria, felicidade, porque todos os seus filhos e os filhos dos seus filhos estavam todos debaixo das suas asas, né? Estavam todos guardando de fato as mitzvot, os ensinamentos, estavam vivendo o aprendizado verdadeiro à luz da Torá e das suas mitzvot. Então, Iacove, ele esteve 17 anos no Egito e, nesse sentido, ele viveu muito bem feliz esses últimos 17 anos. Conforme nós podemos observar até aqui, que aqui nós vamos encerrar o período de Iacove, né? O que nós observamos até aqui é que Iacove, desde a sua juventude, ele era um consumado erudito da Torá. Ele absorveu os ensinamentos, os aprendizados, né? Com o seu pai Yitzhak, o seu avô Avraham, e ele vivia realmente entre os joelhos, no modo de dizer, do seu pai, do seu avô, principalmente, no aprendizado da Torá. Então, com isso, os conhecimentos, né? Ele adquiriu esses conhecimentos, o atributo de transcendência da Torá, sua essência divina e imutável, que a faz intrinsecamente universal e eternamente relevante na vida de todas as pessoas e em todas as facetas da existência humana. Por isso que o habilitou a suportar as adversidades da vida, as vicissitudes da vida, criar todos os seus filhos de maneira que se tornassem íntegros, apesar de suas personalidades diversas, e assegurar que os anos passados no Egito fossem os seus melhores anos. Então a Torá, sendo a corporificação da vontade e sabedoria de Deus, é verdade, né? E o estudo da Torá é, assim por dizer,
a busca da verdade. Então, logo, por extensão, dedicar-se à Torá significa devotar-se resolutamente à verdade. A Torá foi a chave de Iacov para a vida eterna, pois a verdade, por definição, ela é eterna. Então, dentro desse escopo aqui, né, aquele que realmente busca o estudo da Torá com as suas mitzvot, e para nós não judeus mais as 7 leis universais, nós estamos vivendo desde já a vida eterna, porque a verdade da Torá é eterna, e aquele que se alimenta de eternidade vive eternamente. Então, por extensão, a Torá é a verdade, e por isso significa que ela é eterna, como é o seu autor, o próprio Deus. Então, nesse sentido, a lição da nossa Parashá Vayechi é que nós também podemos resistir às tribulações remanescentes do exílio do nosso Egito. Para o povo judeu, literalmente falando, o Egito fora de Eretz Israel, e para nós não judeus, o nosso exílio dentro do próprio Egito, que é o mundo, né? Como Yosef é o exemplo para nós, vivendo dentro do Egito, mas não se contaminando com o Egito e todas as suas vicissitudes, né? Então, dentro desse aspecto, nós podemos resistir às tribulações, educar os nossos filhos para serem leais à sua herança e desfrutar todas as bênçãos de abundância espiritual e física, experimentando a essência da doçura do futuro messiânico, mesmo estando ainda no exílio por meio do estudo da Torá e da prática dos seus mandamentos, né? Então, dentro desse escopo, nós estamos aí, né, no aprendizado, vivendo realmente dia a dia com o aprendizado que nós temos na Torá, nas 7 leis universais, né, e nos mandamentos que a Torá traz para cada um de nós, né? Então, com a nossa orientação rabínica, nós vamos aí seguindo em direção à redenção final, com a revelação do justo e verdadeiro Mashiach para os dias finais, em preparação para o Olam Rabá, o mundo vindouro, a vida eterna. Hoje nós estamos no 3º dia da semana, o 3º dia do Shabat, e portanto nós estamos no 3º dia da nossa leitura bíblica, da nossa Parashá semanal, a nossa terceira aliá. Então nós estamos no capítulo 49 de Gênesis, a partir do versículo 17 até o versículo 22, nós temos aí então a nossa terceira leitura da semana, que diz assim: quando viu que o seu pai havia colocado a mão direita sobre a cabeça de Efraim, Iosif ficou descontente, de modo que ele levantou a mão de seu pai, a fim de movê-la da cabeça de Efraim para a cabeça de Menashe. E Iosif disse a seu pai: assim não, meu pai, pois esse é o primogênito. Põe tua mão direita sobre a sua cabeça. Seu pai recusou e disse: eu sei, meu filho, eu sei que ele é o primogênito. Ele também se tornará uma nação e ele também atingirá a grandeza por meio de seus descendentes, mais especificamente Gideão, que obterá vitória militar apesar de sua grande inferioridade numérica. Isso daí está registrado lá em Juízes, capítulo 7 e 8, né? Que nos fala sobre Gideão. Porém, seu irmão mais novo será maior do que ele, pois seu descendente Josué e Yehoshua liderará o nosso povo na conquista da terra prometida. Ele transmitirá os ensinamentos da Torá e o renome desse seu descendente. E Yehoshua se espalhará e encherá todas as nações do mundo quando ele fizer parar o sol. Então, do lado de Menashe, nós temos aí Gideão. E do lado de Efraim, nós temos o descendente dele, de Efraim, que é exatamente Yehoshua, Josué, o braço direito de Moshe, e aquele que substituirá Moshe na liderança do povo israelita que vai entrar na terra prometida.
entre outras coisas, também Yehoshua, Josué, na sua luta contra o adversário do povo israelita, ele faz o sol parar, né? Então, esses dois grandes heróis da fé estão aí na descendência de Menaxê, Gideão, e Josué e Yehoshua pelo lado de Efraim, ok? Naquele dia ele os abençoou e disse: com vossos nomes o povo de Israel invocará bênçãos de Deus para seus filhos, dizendo-lhes: que Deus te faça como Efraim e Menaxê, mencionando o nome de Efraim antes de Menaxê. Referindo-se primeiro a Efraim, Iacove deu-lhes precedência sobre Menaxê em todas as enumerações das tribos e na ordem de marcha das tribos. Israel então disse a Iosif: estou prestes a morrer, mas Deus estará convosco e vos levará de volta à terra de vossos pais. Além disso, em consideração a teus esforços para sepultar-me, eu dou a ti também um local designado especificamente para jazigo, na cidade de Shechem, sendo herança dessa terra uma porção a mais do que receberás em paridade com os teus irmãos, que conquistei aos amoritas com a minha espada e o meu arco, né? Essa passagem é aquela uma, né, de Shimon e Levi, em que entram na cidade de Shechem, que leva o nome do príncipe, né, Shechem, justamente quando eles vão vingar o sequestro e o estupro da sua irmã Diná. Então os homens estavam no terceiro dia da circuncisão, o momento mais crítico, de maiores dores e maior fraqueza, e então os dois dizimaram ali realmente os homens de Shechem, inclusive o próprio príncipe Shechem e o seu pai, o rei, né, por causa dessa afronta que fizeram, né, porque o príncipe, ele sequestrou, estuprou a Diná, e nem o rei e nem o povo protestou contra uma atitude perversa do príncipe de Shechem. Depois do dilúvio, as práticas ilícitas sexuais, elas foram abolidas. A própria questão moral, ética dos povos que vieram na sequência de Noé, já estavam repudiando esse tipo de ação, né, de atitudes de sexos ilícitos, proibidos, entre eles o sequestro e o estupro, né? Então, por isso, todos tinham consciência disso daí. Então, nem os homens de Shechem, nem o próprio pai do príncipe protestaram contra a atitude do príncipe de praticar um ato daquele que todos sabiam que, de alguma forma, a maldição de Deus se abateria sobre todos eles, né? Então, realmente, o juízo de Deus veio através das mãos de Shimon e de Shechem. E dentro desse aspecto, Iacove, né, ele se posicionou realmente à porta da cidade, com a sua espada, o seu arco e a sua flecha em punho, para dar realmente proteção aos seus filhos, ao seu povo, e assim acabaram conquistando então essa porção de Shechem, que agora Iacove concede a Iosif, ok? Então, Iacove, ele fala, né, que literalmente para o povo judeu e os seus filhos, a bênção que fala, né, que Deus te faça como Efraim e Menaxê, né? Então, essa é a bênção que a partir de então o povo israelita vem abençoando os seus filhos desde essa época aí, né? Que Deus abençoe a Efraim e a Menaxê, que vocês sejam abençoados como eles. Nesse aspecto aqui, né, os nossos sábios comentam que por que, né, Efraim e Menaxê, como Efraim e Menaxê? Simbolizando exatamente que eles nasceram fora de Eretz Israel, fora de Canaã, mas contudo eles preservaram a ética, a moral, de forma religiosa,
não porque simplesmente é uma questão de ética e moral. Existe uma diferença quando as pessoas praticam, né, a questão da ética e moral, né, dentro dos bons costumes, mas não por uma questão religiosa, por uma questão de costume. Certo? Muito bem, abençoado, amém. Mas quando se pratica isto, os bons costumes, a boa ética, a moral, com cunho religioso baseado na palavra, baseado na Torá, aí existe um grande diferencial. Porque aí nós estamos literalmente fazendo não apenas aquilo que dentro de uma ótica humana é correto, mas acima de tudo dentro de uma ótica divina é correto. Então aí você tem de fato a bênção divina. Então esse é o grande diferencial, né? Então, e é nisso que realmente Deus se faz presente na vida das pessoas, ok? Outra questão que nós temos aqui é quando no verso 21, né, 49 e 21 de Gênesis, Israel, né, que é o Yaakov, né, o pai de Yosef, diz: estou prestes a morrer, mas Deus estará convosco e vos levará de volta à terra de vossos pais. Nessa passagem aqui, há uma passagem da Mishnah que os nossos sábios trazem, de acordo com o Talmud, que a filha de Asher, a Serach, quando ela veio à frente, né, do seu pai e dos seus tios, e pegou a sua harpa, começou a cantar para o avô Yaakov, dizendo que o meu tio Yosef está vivo no Egito, ele é o príncipe do Egito, ele é o governador do Egito, e ela ficou repetindo, né, várias vezes, através de uma melodia, essa questão. O meu tio Yosef está vivo no Egito, ele é o príncipe do Egito, ele está governando o Egito. E à medida que ela foi cantando numa doce melodia e repetindo, isso trouxe uma grande alegria de alma, de espírito em Yaakov. Então, quando isso aconteceu, então Yaakov sorriu. Depois de 20 anos sem sorrir, porque era só tristeza, então ele se alegrou e ele disse a Serach, né, a filha de Asher, esse teu cântico me alegrou e que você seja abençoada. Então essa bênção, segundo a Mishnah, o Talmud, que os nossos sábios trazem para nós, é que essa bênção de Yaakov foi de uma proporção tão maravilhosa para a vida de Serach, que toda essa geração aqui vai passar, dos patriarcas, do seu pai, dos seus tios, vai passar. Vamos ter o período da escravidão mais para frente, e ela continuará viva. Teremos mais para frente a presença de Moshe no Egito, para se tornar o líder, para libertar o povo do Egito, e ela estará ainda viva nesses dias. Quando Yaakov ele vem e fala sobre essa questão aqui, que Deus estará convosco e vos levará de volta à terra de vossos pais, porque ele enviará o seu mensageiro. Então, aqui Yaakov ele deixa um sinal para que o povo, a descendência no futuro, saiba quem é este líder. Então, Yaakov deixa aqui um sinal que vai se passando para a posteridade, para a descendência. Então, ele diz: esse mensageiro que chegará, ele terá realmente um sinal a ser identificado, que é o líder aguardado e nomeado por Hashem. Ele dirá: Pakod e Ficod. Pakod e Ficod, que significa eu me lembrei. Eu me lembrei. Então, dentro dessa questão aqui, os nossos sábios trazem para nós que Serach, através dessas gerações
em que ela permanecerá viva e que vem pós Yaakov e Yosef, os 12 príncipes de Israel, e vai sendo a sequência da descendência das gerações posteriores, né, a eles, ela estará sempre presente, e ela estará sempre presente com a sua arca, cantando e anunciando a estas gerações. Deus enviará um mensageiro para ser o vosso líder, para libertar-vos. E ele dirá, Pakod e Ficod, eu me lembrei. Então ela, através dessas gerações posteriores, ela ficou cantando isto. E todas as gerações ficaram realmente com essa mensagem. Então, quando Moshe, lá na frente vamos ver com mais detalhes, quando Moshe chega e vem e anuncia realmente que é o mensageiro de Deus, então, entre outras coisas, ele vai dizer, Pakod e Ficod, eu me lembrei. Então, o povo, naquele momento, irá discernir que Deus está dizendo a eles, eu me lembrei do que prometi, e esse é o meu mensageiro, que vos libertará do Egito. Então, amados, nós vemos aqui que Yaakov, né, com o espírito de profecia, ele vem deixar as coisas no seu devido lugar. A sua descendência sai dos trilhos, perde linha e carretel e companhia limitada, entregam-se, né, de fato à idolatria do Egito, as suas ramificações de idolatria, perversidade, libertinagem e por aí afora vai, né? Aí depois, como vão se proliferando, então o novo faraó vai escravizá-los. E aí eles começam a entrar nos eixos, né? Lembrando que os ensinamentos dos nossos patriarcas Abraham, Isaac e Yaakov, né? Exatamente o que? Velhice, dor, sofrimento, para que sejamos purificados devidamente e assim nós possamos retornar a Deus, numa verdadeira techuvá, retorno a Deus, para o verdadeiro, genuíno arrependimento, né? Então isso acontecerá lá na frente. Mas aqui nós já temos essa visão da profecia, né? Que maravilha realmente Serach, ela estar viva, permanecer viva e ser essa grande mensageira ao avô Yaakov, que Yosef está vivo. E, posteriormente, a mensageira através do cântico, realmente uma verdadeira emissária fiel, né, a Deus e aos seus propósitos, onde ela estará realmente com a sua harpa cantando, harmonizando os corações, fortalecendo a esperança e não deixando apagar a visão da fé e da esperança da libertação do povo israelita. Então, é isso que nós temos aqui dentro deste campo da nossa terceira leitura, da nossa terceira aliá, ok? Uma outra pergunta, né, que realmente nós temos aqui nessa situação é exatamente por que, né, Efraim e Menashe são escolhidos como exemplos para as bênçãos futuras concedidas dos pais para os filhos, né? Em vez de Abraham, Isaac e Yaakov, né? Então a bênção né, que os pais judeus abençoam os seus filhos dizendo, né, que Deus abençoe vocês como a Efraim e como a Menashe. Então a pergunta é, por quê? E os nossos sábios respondem da seguinte forma: é que os primeiros judeus nascidos e educados no exílio, fora de Canaã, e que permaneceram leais à Torá, a despeito do ambiente egípcio, foram exatamente Efraim e Menashe. Por isso, eles são os modelos, realmente, para que os pais abençoem os seus filhos. Que Deus te faça como Efraim e Menashe. Ou seja, mesmo que vocês estejam
no meio das nações, vocês têm condições de poder, de fato, permanecer na Torá e nas suas mitzvot, nos seus mandamentos. Porque Efraim e Menashe é o exemplo a ser seguido. Então isso é algo de fato espetacular, ok? Então, nesse sentido aí, é que nós possamos estar cada vez mais aí nos fortalecendo na palavra, né? Então, amados, para quem está chegando, né? Hoje nós precisamos entrar mais cedo, não houve tempo hábil para avisar, né? Houve um imprevisto e nós vamos precisar sair correndo aí. Então, por isso que nós fizemos hoje mais cedo a live. Então, quem não assistiu desde o começo, nós estaremos compartilhando o link para poder assistir desde o começo aí, ok? Então, hoje nós vamos ficando por aqui. Amanhã, pela graça bendita de Hashem, no horário normal, ao vivo e a cores, como diz o outro, né? Estaremos aqui em A Tarde com a Torá. Por isso, grato a Hashem pelas vossas vidas. Juntos, vamos aguardar realmente a revelação do justo e o verdadeiro Mashiach, que seja para os nossos dias e que seja para agora mesmo. Amém, amém. Shalom, shalom. Até amanhã.